Amiga, feliz nosso dia para você. E para você também, amigo, pois sempre tem uma mulher por perto, não é? Vamos refletir um pouco sobre a vida da mulher no nosso tempo? Que bom que hoje as mulheres estão por todas as partes. E peguei essa imagem no site da Forbes de mulheres poderosas da atualidade. O meu feliz Dia Internacional da Mulher para elas também. E as mulheres do começo da idade contemporânea, era fácil para elas estarem presentes em todas as possibilidades da vida? Não, né? Então vamos refletir um pouco sobre a mulher no século XIX, no começo da nossa idade contemporânea. Eu gosto muito de pensar que nós temos só 5 possibilidades na vida, que é a corporal, a psicológica, a religiosa, a social e transcendente. Então eu vou procurar no século XIX uma mulher que se destacou em cada uma dessas áreas. E vou começar com a biografia de Jane Austen. O Austen, nem sei como se pronuncia. Mas ela foi uma escritora inglesa, considerada uma das maiores romancistas de literatura inglesa do século XIX e autora de clássicos como Orgulho e Preconceito e Razão e Sensibilidade. E os escritos dela falavam assim, de uma forma irônica sobre as condições da sociedade ainda no tempo dela, dizendo que as mulheres só encontravam ascensão se estivessem ligadas ao matrimônio. E tem umas frases dela interessantes, que diz o seguinte: sou metade agonia, metade esperança. Metade do mundo não consegue compreender os prazeres da outra metade. Muitas vezes perdemos a possibilidade da felicidade de tanto nos prepararmos para recebê-la. Por que então não agarrá-la toda de uma vez? A imaginação de uma senhora é muito rápida, pula da admiração para o amor e do amor para o matrimônio em um segundo. Quem se destacou na dimensão social foi Rosa Luxemburgo. Ela foi uma revolucionária e teórica marxista polonesa, naturalizada alemã. Tornou-se uma destacada dirigente do movimento comunista internacional. Portanto, tem influência até os nossos dias. Na dimensão psíquica, na ciência da mente, encontrei aqui uma psicóloga, a Mary W. Calkins. E não foi fácil para ela, não. Aqui diz que ela foi psicóloga e filósofa e estava pronta para fazer doutorado na Universidade de Harvard, embora a universidade se recusasse a concedê-lo, alegando que Harvard não aceitava mulheres. E na ciência tecnológica encontrei Ada Lovelace. Ela foi uma matemática e escritora inglesa considerada a primeira programadora de computadores da história, devido à importância histórica e científica da estudiosa que previu até mesmo as bases da inteligência artificial. A segunda terça-feira de outubro se tornou o dia de Ada Lovelace. A data, criada em 2009, homenageia as contribuições das mulheres para a ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Legal, né? Lovelace foi a primeira a reconhecer que a máquina tinha aplicações que iam além da computação pura e que também podia manipular símbolos. Em um de seus estudos de tradução, ela previu que, embora os computadores tivessem um potencial infinito, eles não poderiam ser realmente inteligentes. Ela argumentou que um programa só poderia ser projetado para fazer o que os seres humanos sabem fazer. Acreditava que a inteligência artificial não poderia criar nada original sem aprender com a contribuição humana. Tem uma linguagem de programação chamada Ada, em homenagem a ela. Legal, né? E na dimensão religiosa, encontrei só uma mulher no século XIX falando sobre assuntos espirituais. Ellen White. Vou ler o que eu encontrei. Ela tem uma mensagem para cada uma das nossas possibilidades existenciais. Quer dizer, ela tem muitas mensagens. E eu colhi algumas. A começar aqui pelo corporal, saúde. Ela diz o seguinte: ar puro, luz solar, abstinência, repouso, exercício, regime conveniente, uso de água e confiança no poder divino. Eis os verdadeiros remédios. Toda pessoa deve possuir conhecimento dos meios terapêuticos naturais e da maneira de aplicá-los. É essencial tanto compreender os princípios envolvidos no tratamento do doente, como ter um preparo prático
que habilite a empregar devidamente esse conhecimento. Saúde. É o que interessa. Ainda diz o seguinte: é o dever de toda pessoa, por amor de si mesma e por amor da humanidade, instruir-se quanto às leis da vida e a elas prestar conscienciosa obediência. Todos precisam familiarizar-se com esse organismo, o mais maravilhoso de todos, que é o corpo humano. Devem compreender as funções dos vários órgãos e a dependência de uns para com os outros quanto ao são funcionamento de todos. Cumpre-lhes estudar a influência da mente sobre o corpo e deste sobre aquele, e as leis pelas quais são elas regidas. No aspecto social, ela diz o seguinte: não é empenhando-nos em polêmicas políticas, seja no púlpito ou fora dele, que agradamos a Deus. Na questão mental, ela diz o seguinte: aquele que conhece a Deus... Não. É mental. A questão da ciência, né? A ciência, qualquer tipo de ciência. Ela diz o seguinte: aquele que conhece a Deus e a sua palavra por experiência pessoal tem uma firme fé na origem divina das Santas Escrituras. Tem provado que a palavra de Deus é a verdade e que a verdade não se pode nunca contradizer a si mesma. Não testa a Bíblia pelas ideias humanas de ciência. Submete-as a estas, à prova da infalível norma. Sabe que, na verdadeira ciência, nada pode haver que esteja em contradição com o ensino da palavra. Uma vez que procedem ambos do mesmo autor, a verdadeira compreensão delas demonstrará sua harmonia. Qualquer coisa falsamente chamada ensinamento científico que contradiga o testemunho da palavra de Deus é mera especulação humana. A esse estudante, a pesquisa científica abrirá vastos campos de pensamentos e informações. Ao ele contemplar as coisas da natureza, advém-lhe uma nova percepção da verdade. O livro da natureza e a palavra escrita derramam luz um sobre o outro. Ambos o fazem relacionar-se melhor com Deus, ensinando-lhe o que concerne ao seu caráter e às leis por meio das quais ele opera. Então, a ciência precisa de se aproximar do homem de Deus. E na questão religiosa, experimental, o que ela escreveu? O seguinte: ela diz em seus escritos: eu sinto meu espírito agitado dentro de mim. Eu sinto até o fundo de minha alma que a verdade deve ser levada a outros países e nações e a todas as classes. Que os missionários da cruz proclamem que há um só Deus e um mediador entre Deus e os homens, o qual é Jesus Cristo, o Filho do infinito Deus. Isso precisa ser proclamado em cada igreja em nossa terra. Os cristãos precisam saber disso e não colocar os homens onde Deus deveria estar, para que eles não sejam mais adoradores de ídolos, mas sim do Deus vivo. Existe muita idolatria nas igrejas, ela escreveu. Para a mulher que é mãe, eu vou ler o que ela escreveu aqui. Tem como o artista de pintar na tela uma bela forma, nem como o escultor de cinzelá-la no mármore, não tem como o escritor de expressar um nobre sentimento em eloquentes palavras, nem como o músico de exprimir em melodia um belo sentimento. Ela tem sim, com o auxílio divino, de gravar na alma humana a imagem de Deus.